amigo do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de coleção de jogos. Essencialmente agora a gente está explorando a parte da minha coleção de PlayStation 3. Nós já falamos sobre jogos do PlayStation Move, nós já falamos sobre os meus RPGs do PlayStation 3 que eu coleciono mídia física. E hoje o que eu tenho aqui, eu acho que eu poderia chamar de descrever, a forma mais justa de descrever seria a parte da coleção que é do Araújo. Porque o que eu tenho aqui são os jogos que eu quis comprar para mim mesmo, indiferente da qualidade deles. São jogos bons, jogos que eu gosto, mas eu acho que essa seria a parte da coleção que é mais eu mesmo. E como eu sempre digo pra vocês, o bacana, o motivo pelo qual eu gosto de fazer um vídeo sobre colecionar ou coleção de jogos é esse aspecto, é esse lado da conversa, esse lado da brincadeira, em que você pode meio que redefinir o que é uma coleção de videogames, em que você não precisa apenas colecionar os jogos famosos e populares que todo mundo gosta, ou apenas as coisas raras e mega caras. Eu tenho alguns jogos que são mais difíceis de adquirir ou de procurar, mas ainda são jogos dos quais eu tenho interesse pessoal, e são jogos que têm algum significado pessoal pra mim, é a minha coleção. E mostrar que a coleção, ninguém precisa ter a mesma coleção que todo mundo, e não existe uma coleção que é mais perfeita do que a outra. O motivo de você colecionar ou ter jogos em mídia física é porque aquilo significa algo pra você, existe uma conexão, existe um motivo pelo qual você quer aqueles jogos específicos, e é para isso que a gente tá aqui. Então vamos começar a conhecer alguns desses títulos. É claro que eu não poderia deixar de ter esse jogo na coleção. Você pode acompanhar no canal Caps Lock, nós temos o meu review de Red Dead Redemption 2, um jogo em que eu respeito muito, eu acredito que é um bom jogo, mas eu acho que o hype ao redor dele é extremamente exagerado. Ele tenta dizer que tem coisas mais importantes do que aquelas coisas que ele de fato diz, com o seu gameplay, com a sua história, com os seus personagens. E tem muitas oportunidades ali que eu acho que, em focar no aspecto técnico de impressionar com o jogo, eles acabaram deixando de lado muito dos aspectos que eu acho que eram mais interessantes de se explorar num jogo, e isso remete muito ao primeiro jogo, com Red Dead Redemption. Esse aqui, eu quis ter essa versão especial do jogo, porque ela é a versão mais completa. Esse aqui é Red Dead Redemption Game of the Year Edition. E na verdade, hoje em dia, eu fico ainda mais feliz do fato de eu ter adquirido essa versão do jogo, porque com o encerramento dos servidores da PSN, do PlayStation 3, PlayStation Vita e PSP, isso significa que hoje em dia, mesmo que você tenha uma cópia física do jogo, você pode não ter acesso aos DLCs e conteúdos extras daquele jogo. E essa versão aqui, ela contém o Undead Nightmare, contém o modo multiplayer, contém as atualizações do título, é uma versão mais completa de Red Dead Redemption 2, de uma era que esses jogos ainda vinham com o mapa do jogo e um manual completo, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, que eu gostaria que mais jogos tivessem, e é um jogo que eu não tive a oportunidade de conhecer na época de seu lançamento. É o famoso ponto de referência. Todo mundo fala do primeiro Red Dead Redemption, mas eu não vejo muita gente explorando o jogo em si. Então esses são daqueles jogos que tem um mito, uma mitologia, um brilhantismo por trás, mas que eu mesmo não tive a oportunidade de conhecer. Na verdade eu conheci pelo Red Dead Redemption 2, o que funciona até que muito bem, já que Red Dead Redemption 2 é uma prequel desse jogo. Então eu pude conhecer o segundo jogo antes do primeiro, e o que eu conheço do Red Dead Redemption 1 como um todo é que é um jogo mais focado, é um jogo menor, inclusive mais limitado pela sua própria tecnologia da época, pelo orçamento da época e pelo fato de que a Rockstar nessa época aqui, ela já era a empresa gigantesca que ela era, mas Red Dead Redemption ainda era tipo, nós estamos tentando algo diferente, nós tentamos um Bully no passado e agora nós vamos tentar com Red Dead Redemption algo diferente, para não ser apenas a empresa do GTA, e foi um grande sucesso por causa disso. Então eu acho que se você tem interesse em adquirir mídia física de jogos para colecionar ou para ter, essa aqui é a versão do jogo que tende a ficar mais cara com o passar do tempo, porque é a versão mais completa dele. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido adquirir essa cópia há alguns anos atrás, o que significa conseguir um preço muito justo por ela. Essa aqui é a versão americana do jogo, é completa na caixa, está em perfeito estado de conservação e vale muito a pena. É ainda um jogo que eu preciso um dia desses
parar para efetivamente explorar, inclusive para talvez um vídeo de Halloween do Undead Nightmare, que eu tenho muito interesse em conhecer nesse contexto também. E falando de jogos um pouquinho fora da curva, um jogo que é conhecido dos fãs do PlayStation 3, é um jogo de colecionador, porque muita gente que coleciona jogos do PlayStation 3 vai atrás desse jogo, mas ainda é um jogo considerado de nicho. Ele é um bom jogo, é um jogo decente de luta em arena e que tem uma particularidade muito especial, que é o fato de ser Anarchy Reigns. Anarchy Reigns é o jogo da SEGA e da Platinum Games. É um jogo de combate à arena multiplayer em que você pode jogar ele online com até 16 jogadores. Uma coisa que é bacana a respeito desse jogo é que ele tem personagens de vários jogos da Platinum, como por exemplo o personagem principal do jogo do Nintendo Wii, que inclusive eu tenho uma cópia, que é o Mad World. Então você tem aqui uma série de personagens da Platinum num jogo de luta da Platinum. E se você conhece alguma coisa a respeito da Platinum Games, na era do PlayStation 3 é quando eles realmente explodiram de popularidade. Eles são responsáveis pelo gameplay de jogos como o próprio Mad World, mas também como jogos como o Nier Automata. Nossa, escapou agora, Nier Automata me escapou da cabeça. E os diversos jogos que foram da Activision para o PlayStation 4, muitos dos quais hoje são extremamente raros, como Legend of Korra e Transformers Devastation. Então a Platinum Games ela é conhecida por essa empresa que faz esses jogos de gameplay maravilhoso, um dos maiores exemplos obviamente sendo Metal Gear Rising. E você tem esses jogos de gameplay avançado, super detalhado, com um gameplay super exagerado e bombástico, Vanquish sendo outro exemplo, a Bayonetta sendo um pseudo-exemplo, porque tem pessoal da Platinum que trabalhou na equipe que fez o Bayonetta, e você tem todos esses grandes títulos que fizeram o nome da Platinum na era do PlayStation 3. E esse aqui é o fora da curva, por ser um jogo de combate em arena com esses monte de personagens bizarros e diferentes. É um jogo muito colorido, é um jogo relativamente simples de jogar e é um bom jogo cujo qual o online tá morto. Mas ainda tem um modo single player que você pode jogar e experimentar aqui, com uma mini campanha, com uma aventura, e é um dos jogos mais desconhecidos, por assim dizer, da Platinum Game, que ficou, depois de Nier Automata, eles deram uma desaparecida, eles sumiram um pouco do mercado, mas que eu acredito que bem em breve você vai ouvir falar bastante da Platinum Games também na era do PlayStation 5 e do Xbox Series X também. Já falando de alguma coisa mais próxima de mim, como eu disse, essa é a minha coleção de jogos do PlayStation 3, que são mais voltados pro que eu gosto, pro meu gosto pessoal. E é claro que eu precisava ter os jogos de Mobile Suit Gundam. Uma coisa que eu tento fazer com o PlayStation 3 é que eu tento adquirir os jogos de Gundam que estão em inglês. A vasta maioria dos jogos de Gundam só existem em japonês. E foi assim que eu acabei adquirindo uma cópia de Dynasty Warriors Gundam 3, que também é a melhor versão de Dynasty Warriors Gundam. Este é um Musou de Mobile Suit Gundam. Para quem não conhece, Gundam, Mobile Suit Gundam como um todo, é a franquia com o maior número de jogos licenciados da história. É Gundam, Dragon Ball Z e todo o resto. Jogos de Gundam existem desde o Nintendinho. Sempre, todas as plataformas que você pode imaginar tiveram algum jogo de Gundam, mas a vasta maioria deles só existe em japonês. Pouquíssimos desses jogos foram traduzidos para inglês. Essa aqui é uma era da Bandai com a Koei Tecmo, em que eles estavam tentando efetivamente trazer mais de Gundam para fora do Japão e para o mundo. Parte do motivo pelo qual isso foi um desafio é porque existem licenciamento. Licenciamento impede você de traduzir certos conteúdos, porque diferentes animes de Mobile Suit Gundam pertencem a diferentes empresas de licenciamento. Então quando você faz um jogo que tem mais de uma dessas franquias pode pertencer a uma empresa de licenciamento e outra pode pertencer a outra empresa, o que dificulta legalmente a divisão de lucros, a divisão de marketing,
as responsabilidades e obrigações com aquele jogo que se torna menos lucrativo, então acaba sendo menos interessante de tirar do Japão. Então quando um jogo desses começa a sair do Japão e acaba atingindo o mundo, acaba sendo um motivo de comemoração. Não apenas isso, porque quando você conhecia alguma coisa de Gundam, como por exemplo Dynasty Warriors Gundam 3, ele trazia o Gundam Unicorn, que nessa época era a série mais atual de Gundam que existia. Então você tinha um atrativo, porque existia um movimento de tentar atrair um novo público para Mobile Suit Gundam. Então existia um motivo para colocar esses jogos no mercado mundial. Mas ao mesmo tempo, quando você pegava esse jogo interessado no Gundam Unicorn, você ao mesmo tempo conhecia essas outras séries de Gundam que estão inseridas aqui. Algumas como, por exemplo, o Musha Gundam, que é o Gundam Samurai, que não existe um anime e uma história oficial dela. São side stories ou guidance ou apenas fanservice que eles inserem aqui dentro. E você tem, por exemplo, G Gundam, que lançou em inglês. E aí você tem pessoas que conheceram Gundam pelas séries mais novas, jogando jogos, descobrem essas séries mais antigas. E aí você tem um incentivo, você tem uma forma de incentivar o jogador a voltar para conhecer as séries mais antigas. Isso é uma coisa que eu curto muito, porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a conhecer Mobile Suit Gundam por Gundam 00, e dali de Gundam 00 eu fui jogar o SD Gundam G-Generation no PSP, e dali você começa a conhecer todas essas séries e subséries e mini-histórias, e aqui é o Universal Century, e ali não, e aí você começa a se empolgar, porque existe todo esse múltiplo universo que você pode explorar. E aqui o mundo da era do PlayStation 3 era quando os jogos de Musou estavam no ápice da sua popularidade. Todo mundo tinha um Musou. Todos os jogos de anime tinham um Musou. Existem Musous de One Piece no Nintendo Wii que são super populares. E você tem Musou de Zelda hoje em dia e de Fire Emblem. E esse aqui é um Musou de Gundam na sua melhor e mais completa versão. E aí é óbvio que para minha coleção de jogos eu preciso ter uma cópia. Já falando por outro lado, quando a gente fala de jogos japoneses, eu evito comprar jogos japoneses. Primeiro, eu não falo e nem leio japonês. Então, para mim, o que eu posso ter acesso ao jogo é muito reduzido. Então eu só compro jogos em japonês se eu realmente tenho um interesse específico em ter aquele um jogo, ou se não existe alguma outra forma de eu adquirir uma cópia daquele jogo. Porque mesmo ele sendo mais barato, eu não vou aproveitar 100% do jogo se eu não consigo entender os menus, ou a história, ou os personagens. Então existe uma limitação muito grande do que eu consigo aproveitar. Eu não jogo jogos, eu não jogo videogames apenas pra ficar apertando o botão e ver cores brilhando na tela. Eu quero me investir naquele mundo, eu quero entender o jogo, eu quero entender a mecânica. Tem gente que me recomenda ou pede pra eu fazer, faz vídeo desse RPG japonês aqui. Eu falo, tá, mas eu não vou entender a história, porque eu não leio japonês. Não, mas aí você pode e dá pra inferir a história vendo gameplay e presumindo como o jogo funciona. Isso não é interessante, isso não é inteligente, isso não é bacana de se fazer, é uma bobagem, é uma perda de tempo, porque você tá apenas vendo coisas que não foram feitas pra você, porque não tá numa língua que eu consigo entender. Então a minha opção é não jogar o jogo, investir meu tempo em algo que eu vou aproveitar mais, ou aprender toda uma outra língua super complexa apenas para entender esse um jogo que a empresa que não quis que eu jogasse, porque ela não lançou numa língua que era disponível para mim. Por outro lado, existem esses jogos de ação que existe um apego interessante, falando de licenciamento de animes também, que é interessante para mim conhecer, mesmo estando em japonês. E um bom exemplo é Another Century, Episode R. Another Century é uma sub-franquia de Super Robot Wars. Não é literalmente uma conexão direta, mas ela existe nesse meio tempo. Super Robot Wars é uma franquia de crossover, e elas existem desde o Super Nintendo, possivelmente desde antes, em que você tem esses crossover de animes e tokusatsu japoneses. Então você tem vários jogos em que você tem Godzilla e Ultraman e Gundam juntos no mesmo jogo. Às vezes num jogo chibi de esportes ou de ação ou de RPG, e quando foi avançando pro mundo dos jogos 3D, do PlayStation 1 e outros RPGs, você começou a ter a série Super Robot Wars e SD Gundam. SD Gundam, só de Mobile Suit Gundam, Super Robot Wars, tendo tudo que tinha mechas. E você tinha combinações de diferentes universos juntos. Você tinha Evangelion e Nadesico, você tem Patrulha Estrelar, você tem Gurren Lagann, você tem Scope Dog, você tem vários tipos de mechas dentro do mesmo jogo. Another Century Type R é muito disso também. O que você tem aqui, você tem, por exemplo, Gundam Seed, mas você também tem Macross e
caralhada de troço que nem eu de cabeça consigo me lembrar, porque eles pegaram tudo que era robô gigante com super tecnologia e colocaram num único jogo, que é um jogo de ação em 3D, não é um jogo de RPG como vários outros são dentro desse mesmo universo. E a ideia toda desses jogos, que você tem Aquarion também, tem um modo história, e Another Century Episode R é essencialmente um jogo de ação em 3D que foca em robôs gigantes, mas que tem habilidades de voo. Então você alterna entre cenários urbanos e cenários no espaço ou no céu, com robôs que têm a possibilidade de voar e se deslocar no ar rapidamente. E aí você tem um crossover que não é muito comum de ver hoje em dia, em que você tem Macross e Gundam lado a lado. Aqui você tem Crossbone Gundam e Gundam Seed. Aqui você tem Macross. Eu acho que você também tem aqui Aquarion. Aqui tem um monte, que honestamente eu não me lembro de todos os nomes. Mas é um tipo de... Por não ser um jogo barato, por ser um jogo que recebeu um tratamento adequado, em que você tem as músicas, você tem os atores, você tem CG de boa qualidade, você tem cutscenes, você tem história, você vê que ele não foi apenas um jogo do tipo cash grab, em que eles tentaram fazer um jogo gastando o menor dinheiro possível para tentar conseguir o maior lucro possível dos fãs. Eles realmente tentaram fazer um jogo que os fãs fossem curtir, porque tinha todos os elementos que eles gostavam, e é por isso que eu quis ter uma cópia desse jogo em particular, porque é um jogo que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar, ele não vai ser relançado por questões de licenciamento, ele nunca vai ser traduzido por questões de licenciamento, mas é um jogo feito com carinho, feito com atenção, feito com amor, e é por isso que eu quis ter uma cópia dele, porque eu realmente gosto desse conceito, eu gosto dessa ideia de crossover bem feito, e esse é Another Century Episode R, justamente por causa disso. E falando de jogos um pouquinho mais difíceis de achar, jogos que tendem a ficar mais caros com o tempo, esse aqui eu também fiquei muito feliz de conseguir uma cópia que tinha o manual. No início da vida do PlayStation 3, existiam alguns jogos que chamavam a atenção. Um deles é esse aqui, conhecido como Folklore. Essencialmente é um jogo de ação e aventura single player com alguns elementos de RPG, onde você pode capturar monstros para utilizar os poderes deles enquanto você viaja por mundos de aventura e ação para tentar desvendar um mistério e destruir demônios. É um jogo com um estilo visual muito diferente, muito interessante. É um jogo de ação em tempo real, em que você tem magias, você tem efeitos, você tem mapas, tem menus. Pouquíssima gente fala a respeito desse jogo. E honestamente eu não sei porquê, porque embora ele não seja um jogo super ultra mega revolucionário, ele é apenas algo que não é super popular. É um jogo que tem um estilo visual muito diferente, em que você tá controlando diferentes monstros, e ele me lembra um pouco um RPG do PlayStation 1 conhecido como Jade Cocoon. Embora ele não seja um RPG de turnos, ele tem essa ideia de que você tem que ir no mundo, localizar diferentes criaturas e você destrói elas para absorver os poderes delas e utilizar esses poderes para destruir outros inimigos. É algo que me remete também a Brave Fencer Musashi, que você tem no PlayStation 1 e também depois no PlayStation 2 com uma continuação péssima que existe desse jogo. Mas Folklore é esse tipo de RPG. Não sei se seria justo chamar ele de um RPG, mas é um jogo de ação e aventura que tem um estilo de fantasia, ele tem um estilo de folklore mesmo, que é essa mitologia popular, mas ele tem esse estilo de arte green dark, que eu acredito que seja não muito interessante para as pessoas. É um jogo do início da vida do PlayStation 3, o que significa que ele não é particularmente excepcional, mas é um jogo muito interessante, ele é diferente, ele tem um estilo único a ele, e é isso que realmente me chamou a atenção nele. Então, obviamente, para uma coleção, eu fiz questão de ter uma cópia de Folklore também. Ao adquirir uma cópia dele, hoje em dia você está adquirindo uma versão quebrada dele, porque dentro desse jogo existe códigos para você baixar versões digitais de alguns desses jogos. Esses códigos, por causa do encerramento da PSN, eles não funcionam mais, eles não existem mais. E é Metal Gear Solid The Legacy Collection. Mas é uma coleção muito importante, porque essa aqui é a última coletânea completa de Metal Gear. E aqui dentro você tem o primeiro Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, VR Missions, Metal Gear Solid 2,
3, 4, Metal Gear Solid Peace Walker do PSP, Bande Dessinée 1 e 2, que são visual novels, são histórias em quadrinhos que você pode assistir dentro do jogo. Mas existem aqui, se não me engano, é só o Peace Walker que você tem que baixar o jogo separadamente para você ter acesso a Metal Gear Solid e Metal Gear Solid VR Missions. Você tem que utilizar o código para baixar esse jogo. No disco 1 você vai ter acesso ao Metal Gear Solid 4 e no disco 2 você tem acesso a Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker e Bande Dessinée 1 e 2. Então se você comprar esse jogo hoje, você, embora a caixa diga que você tem acesso a Metal Gear Solid, que é um dos melhores jogos do PlayStation 1 e um dos jogos mais importantes do PlayStation 1, ele é relegado a um código digital que não existe mais, porque o servidor da PSN foi desativado. Então, hoje em dia, essa aqui era a sua única forma de adquirir uma mídia física que te dava um código para baixar uma versão digital de Metal Gear Solid 1 que você podia comprar na PSN no PlayStation 3. Isso não existe mais, o que efetivamente significa que, embora nessa uma coleção maravilhosa você tenha acesso a essa coleção gigantesca de jogos fantásticos, só Metal Gear Solid 2, 3, Peace Walker e 4 já fazem valer o preço do jogo de longe, porque aqui você tem jogos que hoje em dia são super raros, mas que estão disponíveis numa mídia mais prática. São 2 discos, roda no PlayStation 3, é maravilhoso. Hoje em dia ele é exclusivamente adquirível via mídia física no PlayStation 1 ou então na GOG, que vende o Metal Gear Solid 1 para PC, mas só existe dessas duas formas. Então são jogos que tendem a ficar ainda mais caros no futuro. A mídia física de Metal Gear Solid 1 tende a ficar ainda mais cara no futuro, embora você possa comprar ele em mídia digital ainda para PC, e roda muito bem, porque é um jogo antigo, roda fácil em qualquer tipo de hardware. Mas essa coleção é uma coletânea perfeita, porque é uma das últimas coisas que a Konami fez que presta, e é uma coleção gigantesca de jogos maravilhosos e completos. Então vale muito a pena correr atrás para ter acesso a essa coleção, porque eu imagino que no futuro a Konami vai relançar uma coleção como essa, possivelmente no PlayStation 5 e no Xbox Series X, apenas para tirar dinheiro dos fãs, obviamente, mas é uma coletânea que eu apoiaria em hardware mais moderno, porque eu gostaria muito de ter acesso a esses jogos e que mais pessoas consigam ter acesso a esses jogos em consoles mais modernos, porque Metal Gear Solid 2 e 3 valem muito a pena. Metal Gear Solid 4 é maravilhoso. Peace Walker é um jogo perfeitamente decente, e você poder jogar ele fora do PSP e ter acesso a uma mídia física com ele que roda no PlayStation 3 é ótimo. E não apenas isso, os 2 primeiros, Metal Gear 1 e o 2, eles são jogos super velhos, que estão relegados à mídia física do MSX ou do Nintendinho. Então você ter acesso a eles num console mais moderno e garantidos dentro de uma mídia física faz valer muito a pena, porque são jogos que vão ficar cada vez mais difíceis de ser adquiridos no futuro também. Então, para preservar acesso a esses jogos, essa aqui é uma excelente coletânea que vale muito a pena mesmo hoje em dia. E mais uma vez, falando de Mobile Suit Gundam e de jogos japoneses, tem um outro jogo em japonês que, de novo, eu quis adquirir, mas não apenas porque eu tinha acesso à história, eu sabia a história, então eu não precisava acompanhar a história pelo jogo, eu só precisava aprender o que os menus faziam. E esse é Mobile Suit Gundam UC, Mobile Suit Gundam Unicorn. Esse aqui é um jogo da Bandai e da From Software. Então a empresa que fez Dark Souls fez um jogo recontando a história de Mobile Suit Gundam Unicorn e lançou ele no PlayStation 3. A diferença é que, primeiro, eles regravaram os diálogos com os atores do anime pro jogo. Esse jogo ele é uma recriação da história de Gundam Unicorn dentro do PlayStation 3. E é uma recriação fiel, onde todas as batalhas principais do anime, você tem acesso a ela dentro do jogo. A trilha sonora original tá aqui. É um dos jogos mais bonitos visualmente do PlayStation 3. Em parte porque quando você está lidando com cenários que é um jogo de ação, é
um mínimo Soul, mas é mais um jogo de ação 3D com robôs gigantes. E quando você tem acesso a um jogo que é essencialmente um mundo aberto, é um espaço enorme aberto, porque é no espaço sideral, você consegue focar os seus recursos em fazer os seus modelos de personagens serem mais visualmente atraentes. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, no PlayStation 1 com um jogo chamado Omega Boost. Omega Boost é um dos jogos mais bonitos que existe no PlayStation 1. E em parte é por causa disso, porque o jogo inteiro acontece nesses mapas que são apenas enormes áreas abertas, porque é no espaço sideral. Então todo o potencial do console é feito para fazer o seu personagem principal e o chefão de cada base, de cada fase do jogo, ser mais detalhado e mais rico visualmente. E a mesma ideia se aplica aqui em Mobile Suit Gundam Unicorn, que é um jogo que tem os mechas mais detalhados de Gundam que eu já vi na minha vida, e é uma recriação fiel da história de Gundam Unicorn, com a música original que é maravilhosa, com os atores originais reprisando seus papéis, e que tem um gameplay que, se você conhece Dark Souls, você tem uma boa ideia do que esperar desse jogo, que é um jogo muito interessante, que é um jogo muito bem feito, e que é um jogo que é uma curiosidade para fãs de Gundam como eu. E agora, claro, falando de um jogo que na verdade foi meu primeiro jogo físico de PlayStation 3 e que eu ganhei antes mesmo de comprar o console, e é a minha cópia física de Call of Duty Ghosts, com o Steelbox original. Call of Duty Ghosts, eu ganhei essa cópia na minha primeira Brasil Game Show. Eu fui na BGS e, ao chegar na BGS, eu participei com vários amigos da época de um evento. E nesse evento, por participar deles, por ser entre os primeiros a participar do evento, a gente ganhou uma cópia da edição limitada de colecionador de Call of Duty Ghosts. Era um evento de lançamento do jogo. Então eu vinha nessa caixa enorme e tinha uma mini câmera para você colocar em armas de airsoft, e tinha uma caixinha para proteger, e vinha o jogo em Steelbook, que eu não tinha um PlayStation 3 na época, então eu tinha esse jogo e não tinha nada que fazer para ele, tanto que eu dei a câmera para um amigo meu que pratica airsoft. E esse jogo, ele não é um jogo maravilhoso, é um jogo ok. Também pertence a uma era em que eu não acompanhei muito dessa franquia. Ali por volta dessa era do esportes online de jogos de tiro, eu meio que larguei mão de jogos estilo Call of Duty, e então eu não seguia muito de perto essa cena competitiva dos jogos online, e muito disso passou por mim. Então Call of Duty Ghosts, eu sei que não é um grande jogo, não é um excelente Call of Duty, mas é um Steelbook que eu guardo com um certo carinho, por ter sido uma das primeiras vezes que eu ganhei algo numa Brasil Game Show, junto com um grande grupo de amigos, e que é uma versão rara do jogo. Não é particularmente cara, mas o Steelbook em si já tem algum valor, embora o jogo em si não tenha muito valor mesmo assim. E é um jogo que eu ainda gostaria de talvez explorar um dia, embora honestamente eu sei que eu não poderia fazer um vídeo sobre ele, porque ninguém realmente se importa com uma análise de Call of Duty Ghosts, nem quem é fã da franquia se importa, mas é um jogo que eu vou guardar com carinho justamente por causa disso também. E falando de exclusivos do PlayStation 3, que também são jogos mais de nicho, jogos diferentes e um pouco mais incomuns se encontrar, mas que eu acho que faz parte de qualquer coleção de PlayStation 3 e você precisa ter uma cópia dele, é Stranglehold, que é um jogo do John Woo. Esse jogo, ele pertence a uma era muito especial de jogos da Midway, em que eles estavam tentando inventar o termo jogo cinematográfico. Esse jogo é uma continuação do filme conhecido como Hard Boiled, que é um jogo, é um filme do John Woo. Então você tinha essa ideia nessa época com jogos como Max Payne, The Matrix, uma série de jogos que pegaram essa ideia de vamos fazer um jogo que roda como se fosse um filme. Dead to Rights Retribution é outro jogo que faz muito isso também. E a ideia toda era criar essa esperança, essa experiência cinematográfica de gameplay, ação hardcore, em que você tem câmeras e câmera lenta e efeitos especiais para matar todo mundo com tiros e com efeitos especiais. E aí saiu esse jogo, Stranglehold, que uma das principais coisas que ele faz é que você tem um botão de câmera lenta estilo Max Payne, que serve para você matar os inimigos na tela, e que era uma coisa muito comum na época. Eventualmente essa mecânica ia ser substituída pela mecânica de Dead Eye no estilo Red Dead Redemption, em que você paralisa o jogo, escolhe os seus alvos e mata todo mundo automaticamente. Antes de você ter essa mecânica em tudo que era jogo de ação e tiro em terceira pessoa, você tinha essa outra mecânica que você apertava um botão e
tudo ficava em câmera lenta, estilo Max Payne, por assim dizer, onde você podia matar os inimigos com precisão com algum tempo. E essa era um dos melhores aperitivos para esse tipo de jogo. É um jogo diferente, é um jogo que, por ser licenciado, porque você tem o ator Chow Yun-fat, ele é o personagem do filme e ele aparece nesse jogo. Também nessa mesma época você tinha esse apelo de trazer atores de verdade para participar dos videogames. Então é um jogo que você nunca mais vai ver na sua vida, porque para eles relançarem esse jogo, eles teriam que mudar o personagem principal do jogo para não ser o ator no qual o jogo é baseado, porque é uma continuação de um filme, ou então você teria que pagar o ator de novo. E as empresas não querem fazer isso, porque mesmo que você relance um remaster de Stranglehold, você não tem mais esse mercado. Essa época dos jogos de ação, ela passou. Então esse aqui é uma relíquia do seu tempo, que ele só existe nessa era e você não vai ter mais depois. É mais fácil eles lançarem um remaster de Wet do PlayStation 3 e ninguém quer um remaster de Wet, porque Wet é uma bosta. E Stranglehold é mais ou menos bosta, mas é uma bosta boa. E esse aqui é um daqueles jogos que eu tenho a intenção de um dia parar, abraçar e fazer um vídeo sobre, porque é um jogo que realmente merece esse tipo de atenção em detalhes para ser conhecido. Falando de jogos meio bostas, como eu falei de Stranglehold, existe o outro, e o outro nada menos do que Dead to Rights Retribution. Dead to Rights Retribution é o seu típico jogo de ação maduro, porque tudo nessa época era maduro entre aspas, porque não tem nada de maduro aqui, é apenas um jogo de ação super exagerado, estilo hollywoodiano, onde você mata todo mundo e você tem esse personagem que é um policial durão, que na verdade ele vive na beira da lei e ele é um policial que vai aos extremos da lei em nome da justiça. É bem essa era do PlayStation 3 e do Xbox 360 mesmo. E o bacana de Dead to Rights é que ele tem um cachorro que é o aliado dele, e você utiliza o cachorro para distrair inimigos, para atacar inimigos, para fazer takedowns de inimigos. E é um jogo de ação em terceira pessoa que tem essa ideia. Não é um jogo muito bom, na verdade esse jogo aqui é meio bem bostinha mesmo, mas é um exclusivo de PlayStation 3 que você não encontra por aí, e é um jogo que eu queria muito ter. Na verdade eu acho que esse aqui tem para Xbox 360 também, honestamente eu não me recordo, mas nessa época eu não tinha Xbox 360, então eu apenas colecionava para PlayStation 3. É um jogo que não é super bom, não é muito longo também, é um jogo notoriamente curto, mas ele existe nessa era. O bacana de Dead to Rights é que depois desse jogo ia haver um novo Dead to Rights que era para ser baseado nas tríades chinesas. Era um jogo da máfia chinesa nos Estados Unidos. E esse jogo nunca aconteceu. Se não me engano, o nome dele era para ser Dead to Rights Chinatown, ou alguma coisa assim. E como esse jogo nunca aconteceu, a licença do jogo sumiu, desapareceu, morreu a franquia. Ele renasceu como um jogo conhecido como Sleeping Dogs, que é um dos meus jogos favoritos. Eu adoro Sleeping Dogs. É um jogo que infelizmente foi muito maltratado. O remaster de Sleeping Dogs não roda bem nem no PlayStation 4, muito menos no PC. E quando eles lançaram o remaster de Sleeping Dogs, a versão original do jogo foi deslistada. Então hoje em dia, você não pode nem comprar a versão digital original de Sleeping Dogs. Você só pode comprar a versão remasterizada que tem uma performance pior do que a versão original. E você tem aquela fantasia de que todo remaster é melhor, nem sempre. E Dead to Rights Retribution é tipo o último suspiro de uma franquia que nunca foi muito bem sucedida. Foi uma tentativa da Namco de entrar nesse mundo dos jogos maduros de ação hardcore para nerds que são fodões e adoram matar todo mundo com extrema violência. E hoje em dia você não tem mais isso, em que você é um policial na beira da lei, que você manda rasgar gargantas de bandidos e morder todo mundo. Esses jogos não fazem mais isso hoje em dia, você já não tem mais isso, essa ação exagerada. Eu até gostaria de ver alguns jogos voltarem para fazer isso, mas eu acho que essa é uma era que já passou. Eu gostaria de ver um renascimento de Dead to Rights, porque eu acho que existe potencial por trás da ideia. Os jogos de ação em 3D e de aventura, de polícia moderna, focados em realidade, com investigação, com o mundo do crime e você vivendo na beira da lei. Existe muito que pode ser feito com isso, mas sabe como é que é? Hoje em dia seria um mundo de mundo aberto, com um monte de side quests e missões e microtransações. E isso aqui é uma experiência mais curada, em que você tem fases, estágios e missões e
objetivos e é mais direta ao ponto. Hoje em dia eu não sei se existe mercado para isso, mas eu sei que eu gostaria muito de mais jogos single player focados em história, com uma estrutura de ponto A a ponto B, mais polidos, por assim dizer, com Dead Rise Retribution sendo o último jogo nota 7 antes dessa franquia desaparecer completamente. E por fim, eu tenho aqui comigo um jogo que representa bem o motivo pelo qual às vezes vale a pena identificar esses jogos mídia física para ter. E é o Best of PlayStation Network. Se você tem mais algum motivo para correr atrás de jogos de mídia física, depois do que aconteceu com a PSN, esse jogo aqui é a perfeita prova disso. Existem aqui 4 jogos: Sound and Shapes, Vikings Attack, Fat Princess e o mais importante, Tokyo Jungle. Essa coletânea é a única forma que existe de você conseguir uma cópia física de Tokyo Jungle. Tokyo Jungle é esse joguinho da PSN bem bosta, em que você vive num futuro apocalíptico e que o mundo foi retomado pela natureza. Então você é um cachorrinho, um cachorrinho bem pequenininho, e você se junta a outros cachorrinhos e você tem que sobreviver numa cidade, num mundo que foi dominado pela natureza. Então você tem que se esconder na grama, porque agora existem leões e leopardos e grandes predadores que te matariam facilmente enquanto você tenta sobreviver, tenta se alimentar, tenta acasalar, tenta fazer uma mini tribo, tenta viajar pelo mundo e ter a sua própria história. Então é uma ideia ridícula de um jogo muito bacana, uma ideia muito bacana, mas é um daqueles jogos mais bizarros e incomuns, e esse é um daqueles jogos que vai desaparecer. Você não tem mais como adquirir uma cópia física dele, nem uma cópia digital, a não ser que você corra atrás de uma cópia da Collection Best of PlayStation Network. E esses 4 jogos que só existem agora nessa mídia, eles desapareceram, eles não existem mais na PSN. Então até para preservação de jogos, coletâneas como essa acabam ganhando muito valor. E eu comprei esse jogo, eu acho que eu gastei R$40 nele, e a tendência é que ele vai valorizar com o passar dos anos, garantido, porque agora ele se tornou um item de colecionável de nicho, porque é a única forma que você tem de ter acesso a alguns desses jogos. E é uma pena, porque isso aqui representa bem o porquê que às vezes é bacana você colecionar jogos, você ter acesso a algumas coisas que são mais raras, que são mais incomuns, que são mais especiais. E é um dos motivos pelo qual eu fiz questão de correr atrás, porque quando eu descobri que essa era a única forma de ter uma mídia física de Tokyo Jungle, é claro que eu vou correr atrás, porque eu quero muito, porque é um jogo bizarro, é um jogo que é a minha cara, é um jogo idiota, e isso tem tudo a ver comigo. Então eu fui atrás e consegui, e bom, aí está. E como eu disse, esses são jogos que têm um apelo específico a mim. É o tipo de jogo que eu quero ter uma mídia física sobre, porque não são os melhores, ou os mais raros, ou os mais únicos jogos, mas eles falam comigo, eles representam muito do que eu curto, essa coisa de pegar o diferente, de pegar o exótico, de pegar o incomum e ter um pedacinho da história guardado comigo, preservado comigo. É um jogo que eu posso mostrar para as pessoas, que eu posso apresentar, que eu posso te explicar, olha, essa coisa bacana, você não conhece Stranglehold, eu sei te mostrar porque esse jogo é bacana, porque a ideia dele é interessante, e falar com você a respeito. É muito do motivo pelo qual eu faço esses vídeos. Mas a gente não parou por aqui. Existe mais um vídeo que eu gostaria de produzir sobre jogos do PlayStation 3, mas eu ainda preciso do seu apoio e da sua ajuda pra gente chegar lá. Então se você gostaria de ver os meus piores jogos de PlayStation 3, o lixo que eu comprei exclusivamente para colecionar, então me diga se esse é o conteúdo que vocês gostariam de ver e continue apoiando esse canal para que a gente continue crescendo e chegando mais longe. Muito obrigado a todos vocês que assistem esse vídeo de coleção. Eu sei que vocês gostam desses vídeos, mas não é o vídeo que é a cara de todo mundo, então eu tento fazer o vídeo o mais divertido possível para vocês, e eu realmente agradeço todo o apoio, todo o carinho, toda a paciência que vocês têm comigo e com o conteúdo aqui do canal, e espero poder continuar fazendo esse tipo de conteúdo para você. Muito obrigado, e lembre-se que você está aqui no canal Caps Lock. O meu nome é Araújo e eu gostaria muito de ter você aqui de novo no nosso próximo vídeo.